Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui nesse vídeo, eu, Rose Gomes, no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar nossas vidas, tá bom? Quando eu vou aprendendo, eu vou ensinando, a gente vai transbordando. E muitas vezes aprendo também com vocês, quando me conta aí um testemunho, me dá alguma dica, isso é uma bênção, tá? Aliás, quero deixar aberto para você, se você tiver algum tema, alguma coisa que você queira saber, coloque aí na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, e eu, se eu não souber, eu vou estudar, eu vou procurar aprender, e vamos estar aí trocando, né, informações, trocando algumas coisas que aprendemos, para que possamos crescer. Vamos sair desse marasmo, vamos quebrar toda essa estigma de religiosidade, vamos quebrar essas correntes que ficam aí nos prendendo, que é isso que Satanás quer, que nós sejamos um povo, um povinho medíocre, né, que tem aquela vidinha, vive no sofrimento, vive só nas provas, não cresce, não tem transformação de vida, e aí a gente não consegue entender, né, não consegue, as pessoas nos olham e falam: ah, para ser crente assim, prefiro ficar do jeito que eu estou. Isso não pode acontecer nas nossas vidas, tá? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele andou entre nós, né? Trazendo a mensagem de paz, trazendo a mensagem de salvação e trazendo transformação de vidas. Aonde ele chegava, alguma coisa acontecia. E ele nos disse o quê? Que ele fez as obras e nós faríamos iguais às obras que ele fez e maiores ainda. Então nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso, que é o nosso direito conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós temos um Deus Pai maravilhoso, poderoso, criador dos céus e da terra, criador de tudo que há nessa vida, né, nesse universo. Tem pessoas que acreditam no universo. Gente, vamos acreditar no Deus que criou o universo. É o Deus que pode todas as coisas. Então, nós servimos um Deus tão grande e por que vivemos uma vida tão miserável, uma vida tão pequena, não é verdade? Deus, ele é dono do ouro e da prata e vivemos na miséria. Deus que criou todas as coisas e vivemos numa situação de vergonha, de humilhação. E isso não é o que Deus quer para nós, tá? Quem quer isso para nós é Satanás, tá? Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Isso não são minhas palavras, isso está na palavra de Deus. Isso foi o que Jesus nos disse, tá? E também, claro, ele disse que no mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Então nós não teremos só aflições, nós teremos vitórias também, assim como Jesus. Amém? Então vamos tomar posse disso, vamos sair dessa situação. É muito triste quando nós servimos ao Senhor e vemos que a nossa vida é toda destruída. É casamento destruído, a vida financeira destruída, a vida sentimental destruída, é doença, é tantas coisas que você fica olhando e fala: meu Deus, né? Eu vou na igreja, eu busco, eu oro e não vivo as promessas do Senhor, por quê? Aliás, vamos já começar a falar sobre o título do canal. Por que eu oro e Deus não me atende? Existem vários motivos. Muitas vezes você está orando sobre algo e às vezes aquilo que você está pedindo ao Senhor não é a vontade dele. Então, um dos segredos para que você ore e você receba as bênçãos do Senhor é estar no centro da vontade do Pai. É pedir algo que aquilo vai agradar o coração de Deus, que Deus vai olhar e vai ver que aquilo é bom para você. Então ele vai liberar sim. A palavra do Senhor diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-vos-á. Não é assim? Então muitas vezes também nós oramos uma vez, duas, três e viu que não teve resultado, nós nos desanimamos, né? Ah, não vou orar mais não. Ah, Deus não está me ouvindo. Muitas vezes você começa a buscar o Senhor em determinada situação, por uma determinada causa, e aí vem levante de Satanás, ele se levanta contra a sua vida, e aquilo é para fazer com que você pare. E aí o que você faz? Você para. E aí Satanás fala no seu ouvido: Deus não está te ouvindo, você não é digna de estar orando, você cometeu tal erro, tal pecado, e aquilo faz com que você pare. Então são diversos motivos para que muitas vezes você está orando e você não receba a bênção do Senhor. Mas o Senhor sempre está disposto a nos abençoar, sempre está disposto a ouvir nossas orações. Ele sente prazer quando o filho dele está feliz, está vivendo a plena vontade dele aqui na terra, tá bom? Então, quem não quer que você viva os milagres do Senhor, as promessas do Pai, é Satanás. Então você precisa se posicionar. Às vezes você está fazendo algo que está desagradando a Deus, então você precisa se alinhar à vontade de Deus, tá? Pedir perdão dos seus erros, dos seus pecados, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que desagrada a Deus, andar com a vida na presença do Senhor. Então eu sei que as pessoas gostam de ouvir
palavra do tipo, olha, Deus está falando que vai fazer isso na sua vida, vai mudar sua história, vai abrir as portas, eu vejo uma chave de carro, uma chave de casa. Isso são coisas que todo mundo gosta, quem não quer receber as bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos entender que para receber as bênçãos do Senhor, nós temos que andar de conformidade com a vontade de Deus. Tem um motivo, tem uma condição para que você receba as bênçãos do Pai. Então eu sei que muitas vezes ouvimos promessas, eu também ouvia, você vai na igreja, Deus está falando que a partir de hoje vai mudar tudo, e vai abrir as portas, e vai acontecer isso e aquilo, e não acontece nada. E você fala, gente, por quê? Deus falou que ia fazer, mas foi mesmo Deus que falou? Ou foi apenas alguém ali empolgado, falando algo que é agradável aos nossos ouvidos? Nós precisamos entender que tudo na vida tem um sentido, tem um parâmetro para receber as bênçãos do Pai. Entende? Então, para receber as bênçãos do Senhor, nós não temos que ser 100% perfeito, porque, claro, ninguém consegue ser 100% perfeito. Mas nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Nós precisamos agradar a Deus, né? O que a palavra diz? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Você entende? Há tudo na palavra de Deus, as respostas para o nosso questionamento. Então, muitas vezes, se você está orando sobre algo, um dos motivos pode ser que não seja a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Às vezes está pedindo algo ao Senhor e Deus está vendo você lá na frente, lá no futuro. E Ele vê que aquilo ali não vai ser algo bom para você. Vai fazer você desviar do caminho do Senhor, vai fazer você perder a salvação eterna. Então, Deus não vai te dar. É como o pai com o filho. Às vezes não é o momento certo, né? Não é o momento certo de você receber essa bênção. Você não está preparado ainda para receber essa bênção. É como nós, com nossos filhos. Né? Já contei isso algumas vezes, que meu filho, quando era pequenininho, até hoje, ele é louco por carro. Ama carro. E quando ele era pequenininho, eu comprava os carrinhos de plástico para ele, ele amava. E um dia eu estava falando com o Senhor, Deus, por que está demorando? Eu estou pedindo algo para o Senhor e não acontece. E o Senhor falou, tudo tem um tempo certo. Você não está preparado ainda para receber essa bênção. Aí falou comigo, olha para o seu filho. O seu filho, ele gosta de carro. Você daria um carro para ele se você tivesse condições hoje? E eu disse não. E por que que não? Porque ele não tinha idade, ele não tinha maturidade para isso. Ele era uma criança, entende? Mas se fosse no momento certo, ele já está ali, um rapaz adulto, já tem responsabilidade de ter essa bênção, e eu sendo mãe, tendo condições, eu daria sim a bênção para ele, esse carro. Então você observa que o nosso Pai, ele sabe o que é perfeito para nós. O nosso Deus, ele faz tudo que é bom, perfeito e agradável. Então, muitas vezes está pedindo algo ao Senhor, não chegou ainda, porque talvez você ainda não está preparada para essa bênção, Ele está te preparando, talvez não é a vontade de Deus, talvez você não está no centro da vontade do Pai. Entende? Você precisa analisar a sua vida perante o Senhor. Comece a olhar o que você tem feito, o que você tem falado, coisas que nós vamos falando aí, profetizando coisas, maldições sobre as nossas vidas, são consequências que nós vamos aí depois colhendo, plantamos má semente, colhemos maus frutos, plantamos boa semente e colhemos bons frutos. É a lei da semeadura. Então, o que Deus quer para você? Que você esteja na presença dEle. Ele quer sim, Ele sente o prazer em te abençoar, tá? Ele quer que você cresça, Ele quer que você prospere. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter essa vida abundante na presença do Pai. Muitas vezes queremos que o nosso ente querido, né? O marido, a esposa, os filhos, o vizinho, um amigo, uma amiga, aceite a Jesus, mas nós temos uma vida tão escassa, uma vida tão miserável na presença do Senhor. Vivemos reclamando, vivemos falando que tudo está difícil, não condiz com Deus grande ao qual nós servimos a nossa vida. Então as pessoas olham para nós e falam, não, para ser crente assim eu não quero, tá? Isso aconteceu comigo, isso acontece conosco. Então eu vivi essa vida na presença do Senhor. Anos e anos servindo ao Senhor, anos e anos indo na igreja, anos e anos sendo religiosa, e minha vida não mudava, minha vida não crescia, entende? Mas só quando eu comecei a entender como é que serve ao Senhor, e ainda estou aprendendo a cada dia mais, né, através da palavra dele, que eu fui vendo algumas mudanças, alguma transformação na minha vida. Eu vivi muitos anos com a mesma vida, estagnada. Não tinha mudança, era só destruição, era só perca, era só roubo, era só vergonha, só humilhação. E eu falava, Deus, que vida é essa? Eu mesmo falava, para ser cristã assim, eu não quero. Entende? Então nós precisamos ter uma vida plena na presença do Senhor. Nós precisamos a cada ano, a cada dia, ter transformação nas nossas vidas, porque Deus é transformação. Deus é prosperidade, Deus é vida, é plenitude. Então nós precisamos viver isso que Deus tem para nós. Então é óbvio que nós vamos passar algumas dificuldades na terra, faz parte, mas nós precisamos passar a dificuldade e vencer.
encontrar um obstáculo e vencer. E precisamos ter atitude na presença do Senhor. Eu vou deixar uma mensagem para vocês hoje. Eu estava meditando aqui, é 1 Samuel sobre Ana. Mas essa palavra eu estava lendo, lê aí também na sua casa, tá? E é muito conhecimento, é muita sabedoria que você consegue tirar dessa simples mensagem da palavra do Senhor sobre a vida de Ana. Então, falando um pouquinho da Ana, se você já conhece, amém, se não conhece, Ana era casada com Elcana. E naquela época eles podiam casar com 2 mulheres, 3 mulheres. Então Elcana era casado com Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril, não podia ter filho. E Penina, por sua vez, ficava irritando Ana, sabe? Causando uma tristeza no coração de Ana por Ana não poder ter filho. E na verdade observamos aqui que Penina tinha muita inveja da Ana, porque Elcana amava a Ana, tá? Ele era casado com Penina, tinha filhos com ela, né? Honrava ela como esposa, mas o amor do coração dele era por Ana. Então esse era um dos motivos que Penina tinha raiva de Ana. Ela sabia que o amor do coração de Elcana era por Ana, sabe? Então isso fazia com que Ana se sentia triste por não poder ter filhos. Já tinha essa dor, né? Naquela época uma mulher que não pudesse ter filho era muito triste. Ela já tinha a dor de não poder ter filho. Aí tinha aquela mulher que tinha filhos e ficava ali jogando isso na cara de Ana. E Ana ficava muito chateada. Eles tinham também um costume de todo ano ir até ali o templo, oferecer sacrifício ao Senhor, adorar a Deus. Eles eram muito tementes ao Senhor. E todo ano eles faziam isso. E todo ano Ana ia para lá e ali chorava, ali ficava triste. Mas teve um ano que foi um ano especial. O ano que era o dia da bênção dela. Mas ela teve uma atitude linda. E observamos aqui que a Ana pede algo ao Senhor, né? E o nosso Deus, naquele momento, estava procurando um profeta. Deus queria colocar um homem ali, um sacerdote, naquele lugar onde ele estava. Então, olha só que encaixou o desejo da Ana com o desejo do coração de Deus. Ana pediu algo que agradou o coração de Deus. Observe que ela teve a sorte de pedir a Deus aquilo que ele estava desejando. Então, encaixou ali o desejo do coração de Ana com o desejo do coração de Deus. A vontade do coração de Ana com a vontade do nosso Deus. Então Ana chega ali, deixa eu ler para vocês, 1 Samuel capítulo 1, o versículo 6, diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, então Elcana está ali tentando consolar o coração de Ana. Ana está tão triste que nem comer não tinha comido, tá? Estava triste, chateada por essa situação. Então Ana, nessa situação, está triste. Ela chegou ali no templo e ela fez um voto na presença do Senhor. Olha só que diz o versículo 11. E fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Então ela faz um voto perante o Senhor, pede a Deus que ele dê um filho a ela, e ela entregaria esse filho ali para a obra do Senhor. No versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Observe essa situação. Ana está ali orando aos pés do Senhor, chorando, derramando o seu coração, e ela não está gritando, não está fazendo escândalo nenhum, apenas movia a sua boca. Observe então como tem o poder a oração, né? Muitas vezes pensamos que orar é uma coisa que tem que ficar gritando, tem que ficar gesticulando. Você faz do jeito que você sentir. Mas olha só, o que Deus olha é o seu coração. Então o coração da Ana estava tão aquebrantado na presença do Senhor, ela estava ali orando, triste na presença do Pai, mas confiando que dele poderia vir a bênção. Então ela fez um voto na presença do Senhor, está apenas movimentando seus lábios. E o Senhor ouviu a oração de Ana. Ele passa a ver aquela situação, pensa que ela está embriagada. Olha só o que o profeta de Deus diz a ela no próximo versículo. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu.
Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Biliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que coisa mais linda que nós observamos aqui. Ana explica a situação: não estou bêbada, apenas tenho um coração triste na presença do Senhor. E ele profetiza: vai, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Ela se levanta dessa oração, crendo que já recebeu a bênção do Senhor. É um dos motivos para Deus olhar para você e se agradar de ti, mostrar a sua fé. Ela teve fé. O servo do Senhor, o profeta do Senhor, profetizou essa bênção, e eu creio que a vitória já é minha no nome do Senhor. Tanto é prova disso que está escrito aqui, ó. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Ela não estava comendo porque estava triste, mas ali ela já comeu. O semblante dela já era de uma mulher feliz, de uma mulher que sabia que tinha recebido a bênção do Senhor. E a seguir, nos próximos versículos, vai falar que ela concebeu, ela esperou o bebê desmamar e foi lá e cumpriu o seu voto na presença de Deus. Ela recebeu a bênção do Pai. Então é isso aqui, você vai lendo, você vai aprender muito com essa mensagem, tá? Mas é isso que Deus quer falar contigo. Essa é a mensagem para nós hoje. Muitas vezes estamos orando ao Senhor, não estamos recebendo por 3 motivos, tá? Tem vários. Então eu destaquei aqui 3 motivos. São vários motivos que podem estar impedindo de que você ore e que Deus não receba a sua oração. Um primeiro motivo seria você estar orando ao Senhor, mas não está com a sua vida no altar. Tem algumas coisas que precisa ser consertado. Consertar o altar, sabe? Olha, observa a sua vida, assim que eu tenho feito. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, isso é normal do ser humano, tá? Mas o que agrada o coração de Deus é quando nós reconhecemos nosso erro e deixamos de fazer nosso erro. Quando nós reconhecemos nosso pecado, pedimos ao Senhor perdão do nosso pecado e deixamos o pecado, renunciamos o pecado. Então estamos andando na presença do Pai. Isso vai fazer com que Deus olhe para nós e ouve a nossa oração. Então, um dos primeiros motivos. O segundo motivo é que às vezes você está orando, pedindo ao Senhor algo que não é a vontade de Deus. Então, Deus, como Ele é conhecedor do nosso futuro, ao qual nós não conhecemos, Ele te priva disso. Ele fala: essa bênção para você hoje é boa, mas eu sei que não será bom para você no futuro. Então não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo melhor. Muitas vezes eu pedindo algo, preso naquilo, e Deus tem algo melhor, algo maior. Sempre é melhor e maior o que Deus tem para nós. E nós às vezes não conseguimos entender. Então, é isso que nós temos que entender. Quando nós orar: Senhor, se for a sua vontade, eu desejo isso, isso e isso. Se for a sua vontade, eu pediria a ti que o Senhor me desse essa bênção nas minhas mãos. Por causa disso, disso e disso, entende? Conversa com seu pai, ele é seu amigo, ele é alguém que está disposto a te abençoar, tá? Sempre ele está disposto a nos abençoar. Se nós não recebemos a bênção do Senhor, é por nossa culpa e não por culpa do nosso pai. A vontade dele é que seus filhos sejam cheios da graça dele, cheios do Espírito Santo, cheios de bênçãos materiais e espirituais, que sejamos abençoados em todas as áreas, tá? E o terceiro motivo é a falta de fé. Às vezes você ora e se levanta da oração e pensando: será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que Deus me ouviu? Falta de fé. Você vê que a Ana terminou ali aquela oração, quando o servo do Senhor profetizou a bênção na vida dela, o semblante dela já era outro, ela já se alimentou e saiu dali com a certeza da bênção nas mãos. Então são esses motivos, amém? Que o Espírito Santo possa te revelar aí, talvez tenha outros motivos. Um desses motivos são esses, tá? Que você possa receber as bênçãos do Senhor, glorificar o nome do Pai, que seja um testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. É isso que eu tenho pedido ao Pai. Eu creio que o nosso Deus não mudou, quem mudamos somos nós, né? Ele está sempre disposto a nos abençoar. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.